Olá pessoal, boa noite a todos que nos acompanham regularmente na realização das lives do Evangelho aqui no Facebook, na página da CEFIF Espírita. A Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca promove semanalmente, nos dias em que nós não temos as palestras públicas, a realização das lives do Evangelho. Isto ocorre semanalmente, nas terças, nas quartas, nas quintas e nos sábados, sempre às 19 horas. E aqui estamos mais uma vez para a realização do nosso Evangelho de sábado. Hoje, 23 de maio de 2020, um pouquinho de frio lá fora, mais quentinho aqui dentro, mas um pouquinho de frio lá fora. Espero que tenham se lembrado, e aqueles que nos recordaram, de deixarem a sua água, a sua jarra de água, a sua garrafinha de água sobre a mesa, para que a espiritualidade possa fluidificá-la durante a realização do Evangelho. E aí depois vocês possam ir consumindo a água tratada pela bondade dos amigos espirituais. Vamos então à nossa prece, e eu peço a todos que fechem os seus olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que esteja aqui junto de nós nestes momentos, a fim de nos fortalecer a consciência e os sentimentos, para que possamos compreender-lhe as palavras, para que elas possam nos sensibilizar na nossa intimidade e movimentar então a nossa vontade, a fim de realizarmos as transformações morais de que tanto necessitamos em nossa caminhada evolutiva. Que a luz do teu Evangelho, Mestre Jesus, possa se derramar sobre todos nós aqui presentes nesse instante, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, sedentos das tuas lições de amor. Jesus, esteja conosco também nestes momentos. Que assim seja. Nós estamos, nesta semana, estudando, aprendendo e refletindo a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, que tem por título O Homem no Mundo. E aí, antes de começar a conversa, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês se consideram? O homem no mundo ou o homem do mundo? E aqui homem sem flexão de gênero, gente? O espírito. Eu me considero um espírito no mundo ou um espírito do mundo? Porque a lição trazida por um espírito protetor em Bordeaux 1863, ela vem nos alertar para algumas particularidades, a fim de que nós possamos compreender o contexto em que nós vivemos e como nós precisamos nos comportar. Então, se eu for um homem do mundo, deste mundo terreno, eu vou viver única e exclusivamente de acordo com as suas regras, de acordo com as suas leis. Agora, se eu me enxergar como um ser espiritual, um ser filho de Deus, mas que não está circunscrito a um local físico, a um planeta, então eu começo a me perceber como um homem no mundo, não é?
Eu estou aqui de passagem para vivenciar uma experiência reencarnatória e poder construir sentimentos, virtudes, que eu possa crescer em moralidade e, quem sabe, a qualquer hora eu posso ir para outro mundo. Não é? Eu posso, de repente, avançar ou evoluir moralmente num determinado grau que eu já posso ir para um mundo de regeneração e viver num outro planeta, num outro sistema solar, quem sabe? Então vejam que o espírito protetor vem mostrar por que eu preciso me enxergar como este ser espiritual que está de passagem por aqui. E os cuidados que eu tenho que tomar para não viver como homem do mundo, não é como se eu estivesse atrelado, amarrado fisicamente a este planeta. Então, o que diz o amigo espiritual para a gente, né, para que nós possamos começar a entender? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, um sentimento de piedade precisa sempre estar vibrando aqui no meu coração. Piedade, se nós formos ver, é compaixão pelo sofrimento alheio. Então, eu me sensibilizo pelo sofrimento alheio. E me sensibilizar é uma coisa. Sensibilizado pelo sofrimento alheio, eu me disponho a estender as mãos e ir em socorro, ir auxiliar, ir ajudar. Eu me ofereço, eu disponho dos recursos, se assim for necessário, a benefício daquele que precisa de alguma forma. E às vezes não é a necessidade da outra pessoa o recurso financeiro, o recurso material. Muitas vezes a necessidade do meu irmão, ela é moral, ela é espiritual, ela é emocional. Então são coisas que praticamente todos nós temos hoje condições de atender de alguma forma. Alguns podem atender um pouquinho, outros podem atender já num grau um tanto maior. Mas as necessidades emocionais, morais e espirituais dos nossos irmãos de jornada, com certeza, quando aparece a oportunidade, é porque nós temos condições de atender. Então, este sentimento de piedade, de compaixão pelo sofrimento, pela dificuldade do meu semelhante, é preciso estar sempre animando aqui a minha intimidade, para que eu possa perceber a dificuldade do outro. Senão, este irmão, com a sua dificuldade, vai passar aqui no meu nariz, não é isso? E eu nem vou perceber, gente. Preciso estar atento a isso. Diz o Espírito Protetor para nós aqui: purificai, portanto, os vossos corações, Não deixeis que ele seja visitado por nenhum pensamento mundano ou fútil. E aí a coisa pega, viu, gente? Não deixar que o meu pensamento seja visitado. Aliás, não deixa, purificai o coração, não deixai que ele seja visitado por nenhum pensamento mundano ou fútil. E aí como é que ficou? Porque eu fui refletir nesses anos todos de vida, e o Evangelho tem esta finalidade, e eu refletir como isto me toca, como isto pode me ajudar a eu entender, como diz o seu Gastão, a minha problemática, sim, de vida. Sim. Então, como é que foi isso para mim, esses pensamentos mundanos, esses pensamentos fúteis? E eu encontrei 3 situações que eu vivi na minha existência, não é de agora, é de muito tempo, e que foram marcantes na minha vida e que eu achei importante para estar compartilhando com vocês nesta noite.
em relação aos pensamentos mundanos ou fúteis. Não é como ele diz aqui, não é? Não deixeis que ser visitado por eles. Então eu preciso conhecer quais são esses pensamentos mundanos ou fúteis que eu ainda abrigo, não é? Pensamento, né? Abrigo aqui na minha consciência, né? Para que o coração não possa se ressentir de alguma coisa depois. Então, né? 3 situações que talvez ela seja muito comum para a maioria das pessoas e que às vezes eu estou no piloto automático da minha existência e não parei para pensar, eu não parei para refletir a respeito. Mas cada vez mais preciso deixar o piloto automático de lado e preciso estar sempre eu mesmo conduzindo a minha própria existência. Então, uma dessas coisas mundanas ou fúteis é o palavrão. Já se questionaram? O palavrão é bom ou é mau? Ou é inócuo? Sem sal, sem açúcar, é insonso, não faz nem bem nem mal. Porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, cujo palavrão faz parte da sua existência, do seu cotidiano. É intrínseco da pessoa, parece que está no arcabouço de conhecimentos que a pessoa traz na sua base, na sua estrutura, tão íntimo que é da pessoa. E fui então procurar a respeito, para a gente estar conversando hoje, neste livro, Não Pise na Bola, do Richard Simonetti, o que esse companheiro fala, valoroso companheiro espírita, o que ele fala a respeito do palavrão. E ele começa, é um bate-bola, alguém faz a pergunta e o Richard Simonetti responde. Então perguntam para ele, como você define o palavrão? E ele responde, um eco das cavernas, o rosnar do troglodita que ainda existe no comportamento humano. Vejam, o rosnar do troglodita, o eco das cavernas que eu carrego ainda aqui dentro de mim. Numa outra pergunta que lhe é feita, diz o seguinte, não seria razoável considerar que em circunstâncias o palavrão é útil, exprimindo indignação e amenizando a dor? E o Simonetti responde, há quem diga que nessas situações ele é mais eficiente do que uma oração. Só que a oração nos liga ao céu. O palavrão nos coloca à mercê das sombras. Então vejam, por aqui a gente começa já a ter referenciais de discernimento de que o palavrão não é inócuo, não é insonso. Não tem essa de se não faz bem, mal também não faz. Olha só, a oração nos liga aos céus, nos liga a Deus, nos liga aos planos superiores da vida. O palavrão nos coloca à mercê das sombras. Então, partindo deste entendimento, por que será que ainda está tão enraizado, tão arraigado na cultura nossa o palavrão? Muito provavelmente pelo fato de estar no piloto automático e não ter me preocupado em saber se isto auxilia ou prejudica a minha economia espiritual. Vejam como o espírito protetor coloca aqui um pensamento mundano, um fútil. E eu preciso ter um cuidado muito grande porque não é mais momento na nossa existência, no século XXI, aqui reencarnados, de continuarmos vivendo no piloto automático, repetindo os comportamentos, os estereótipos de outras reencarnações, ou fazendo as mesmas coisas que os outros fazem, que os outros grupos de pessoas fazem. Eu tenho a inteligência, o discernimento, o bom senso. Uso meu livre-arbítrio.
Se eu estiver simplesmente repetindo o que os outros fazem, sem passar pelo crivo da razão, eu não estou fazendo bom uso do meu livre-arbítrio. Vou incorrer, não é, aqui nos pensamentos mundanos ou fúteis, que vão dificultar a minha trajetória reencarnatória. E vejam, uma coisa tão simples. E aqui depois, não é, o Richard recebe uma série de questões, são 8 perguntas ao todo, eu só coloquei 2 aqui, não é, que é para a gente poder estar avaliando as consequências disso. Não é? E ele diz que, mesmo vivendo numa família italiana, onde o palavrão faz parte do vocabulário habitual nas relações entre as pessoas do grupo familiar, não é? Quando ele se vinculou ao espiritismo, olha só, quando ele se vinculou ao espiritismo, ele aboliu do vocabulário dele o palavrão. E é engraçado, gente, porque isso me deixou bastante contente, não é? Porque não é? Na educação que eu recebi de casa, e isto, por conta disso, meus pais também têm a minha eterna gratidão, em nossa casa nós não falávamos palavrões. Não é? Às vezes eu ainda via um ou outro, não é, da parte, não é, dos meus pais, mas muito pouco, em raríssimas ocasiões. Assim, desde pequeno, não é, nós fazíamos o evangelho no lar, em nossa casa, e estes ensinamentos da espiritualidade, para mim, têm um significado tão grande, não é? E naquela época, não é, isso faz muito tempo, né, muito tempo atrás, não é, tem mais de 50 anos, no evangelho no lar, não é, minha mãe dava comunicação em casa. Assim. Hoje não se faz mais isto, hein, gente? Por favor, não se recomenda fazer isto, não se deve fazer isto. As comunicações devem ser somente na casa espírita, cujo ambiente é preparado para isso. Mas naquela época era muito comum, durante o evangelho, as comunicações em casa. E é engraçado que eu, pequeno ainda, ouvindo as comunicações dadas pela espiritualidade, né, nunca ouvi uma palavra grosseira dos espíritos. Nunca. Uma palavra chula, uma palavra grosseira, uma palavra ofensiva. Nunca. Se a espiritualidade superior não usa isto, deve ter uma razão de ser, como diz o Simonetti aqui pra gente. Não é? Tanto que, não é, cresci e me apropriei do hábito, como Simonetti, quando se tornou espírita, de ter repulsa efetivamente pelo palavrão. Para mim, isto não era da minha natureza, me incomodava bastante. Os anos passaram, não é? Casei, montei a família e procurei orientar também, não é, as nossas filhas, não é, dentro deste hábito saudável, e mostrando aí na adolescência delas, já com a literatura espírita, né, já com Richard Simonetti, né, que o palavrão, não é, ele pode ser utilizado por muitas pessoas, mas que ele não deve fazer parte da nossa economia espiritual. Não há necessidade nenhuma, não é, de introduzi-lo ou de mantê-lo no nosso vocabulário. Então, essa é uma das coisas, não é, sim, desses pensamentos mundanos ou fúteis, não é, que eu entendo que a espiritualidade coloca aqui para a gente, não é, para a nossa reflexão. Não é? Também me acostumei, desde pequeno, com algumas expressões que eu achava bastante difíceis, viu? Algumas expressões difíceis de entender, né? Difícil de assimilar. E uma dessas expressões que eu tinha esta dificuldade de entender
depois que compreendi, passei a ter dificuldade de assimilar, era a seguinte: segurem as suas cabras, porque meu boi está solto. Não sei se isto diz alguma coisa para vocês, porque isto, não é, era lá nos anos, não é, 60, 70, não é, que eu ouvia isto. Assim, e pode ser até que vocês que acompanham este evangelho, que não existiam, não estavam nem no projeto, não é? Então isto não seja uma expressão corriqueira. Mas vejam que era comum, não é? As famílias que tinham filhos homens, não é? E os pais, pelo orgulho de ter o filho homem, não é? Dizer que seu bode estava solto, que as outras famílias então cuidassem das suas cabras, cuidassem das meninas, não é? Porque o bode solto, ele podia fazer o estrago que bem entendesse. Não é? Que infantilidade da nossa parte, gente, enxergar desta forma, não é, as relações, não é, entre, não é, os seres humanos, as relações entre as pessoas, não é, dando autonomia para o filho homem, para ele sair e fazer o que quisesse com as filhas de quem ele quisesse. Não é? Ah, meu filho é homem. Não é? E mesmo eu, na condição de homem, sim, não concordava com esta afirmativa. E me recordo também deste processo educativo pelo qual eu tenho uma gratidão enorme para com os meus pais, que assim que eu cheguei numa idade em que eles viram que eu já estava começando, né, a olhar as meninas de forma diferente, sim, né, a levantar as asinhas e de repente começar a ciscar para um lado ou para o outro, eu lembro que minha mãe me chamou, sim, e me fez a seguinte colocação: olha, assim, eu já vejo que as meninas, as garotas despertam seu interesse, e isto é muito natural. Eu só gostaria que você não se esquecesse que você tem uma irmã dentro da sua casa. Então, procure fazer para elas a mesma coisa que você gostaria que fizessem, que qualquer rapaz fizesse para sua irmã. Então vejam, né, como a atitude dos pais é extremamente importante no nosso processo educativo enquanto filhos. Sim? Onde muitos pais se sentiam orgulhosos, né, dos filhos, né, que iam sair de casa, iam paquerar as garotas, iam se relacionar com as meninas, e muitas vezes sem nenhum compromisso, sem nenhum vínculo, acarretando uma série de outros problemas. Assim, né? Eu tive a minha mãe que, né, me chamou à responsabilidade e me mostrou como que era efetivamente que eu precisava olhar para as meninas, e qualquer pensamento em relação a elas, não é? Qualquer atitude em relação a elas deveria ser estruturado, deveria ser embasado na responsabilidade. Assim, como é importante, como eu agradeço efetivamente essa atitude dos meus pais para comigo em situações, né, diferentes muitas vezes, né, para as pessoas, para a sociedade daquela época. Né. Se é, né, o homem do mundo, né, o bode está solto e vai correr atrás das cabras. Talvez o homem no mundo precise entender que para toda ação uma reação igual e contrária. Toda ação requer, não é, responsabilidade. Toda ação tem consequências. E nós, independente da idade, precisamos ser orientados neste caminho para nos posicionarmos então como homens
no mundo. Estamos aqui de passagem nele. Não é? E o terceiro caso, aqui, não é o happy hour. Sim. Esse encontro que muitas vezes os grupos de pessoas fazem após sair do trabalho. Não é? E quantas vezes a gente sai do trabalho, efetivamente, se reúne com os amigos. Não é? E, invariavelmente, os amigos eles vão tomar sua cervejinha depois do happy hour. Sim? E eu também, né? Diferente dos amigos, não tomava cerveja. Sim. Os amigos convidavam para sair, mas o Cláudio não tomava cerveja. Né? Até saía com os amigos, né? Porque sempre gostei da convivência e da amizade das pessoas. Me recordo uma época, numa empresa em que eu trabalhei, em que a gente ia para a sauna. Né? Um dia da semana a gente ia jogar bola, outro dia da semana a gente ia para a sauna. Naquela época era solteiro, né? Não tinha os compromissos do vínculo familiar, então era possível de fazer isto. E a gente, na sauna, era engraçado, né? O pessoal na sauna, dentro da sauna tinha, né, a lanchonete, e o pessoal, né, ia para a sauna seca, ia para a sauna a vapor, ia para o jato disso, daquilo, e de repente parava e ia fazer uma boquinha na lanchonete. Né? Ia tomar cervejinha, ia comer a coxinha, ia comer isso e aquilo. Né? Não sei se a sauna resolvia muito, né? Mas, né, pelo menos a confraternização estava ali. Né? E eu, né, saía com os amigos depois do trabalho, ou ia para um lugar ou ia para o outro, e tomava, né, o refrigerante ou tomava suco de laranja. Né? Suco de melão, suco de melancia, o que tivesse naquela época. Né? Isso efetivamente nunca me impediu a convivência. Né? Então, a necessidade, efetivamente, né, a obrigatoriedade de ter a cerveja num evento desse, né? Mas isto também tem uma razão de ser, gente, vinculada lá, né, à minha época de jovenzinho. Assim, e remonta lá ao meu aniversário de 18 anos, né? Já faz bastante tempo. Sim? Naquela época muito entusiasmado, né? Imagina, fazer 18 anos, chamar os amigos, né? Fazer aquela reunião. Sim? E eu, então, né? Acompanhei minha mãe para ir fazer as compras, né? Para fazer todas as coisas, para poder receber os amigos em casa. E eu pedi para ela, né, se podia comprar uma garrafa de uísque. Né? E ela acedeu, ela concordou comigo. Uhum. Né? Então comprei a garrafa de uísque, né? Comprei os refrigerantes, né? E a grande maioria dos meus amigos já eram todos maiores de 18 anos, raramente tinha algum menor, nem me lembro, né, de algum, né, que não fosse maior de idade e que estavam presentes ali na festa naquela noite. Né? Então a festa correu e eu, com imenso prazer, né, servia para os meus amigos, né, o uísque com guaraná e gelo. Né? Eu preparava, né, para eles aquilo lá e bebia um pouquinho. Tudo bem, sem nenhum problema, a festa correu legal, me senti contente, feliz da vida. Sim? E, né, deu a hora, o pessoal foi embora, né, ficamos só nós da família, só nós 4 da família em casa. Aí meu pai me chamou para conversar no particular, vocês imaginem só. E me falou do contentamento dele, né, por eu fazer 18 anos, né, por ter todos aqueles amigos. Uhum. E eu estava querendo saber aonde é que ele queria chegar, não é? Curioso, né, para ver onde é que aquela conversa ia dar. E essas lembranças marcaram muito a minha existência, por isso elas me emocionam. E então
ele chegou no ponto que ele queria da conversa e me falou que ele tinha se entristecido quando ele viu a bebida alcoólica ali, em nossa casa. E então eu perguntei por quê, né, já que era um dia de muita alegria para mim, por que ele tinha se entristecido. Né? E aí ele me falou que, né, há muitos anos em nossa casa não entrava bebida alcoólica, né, que ele tinha bebido durante muitos anos, aliás, ele bebeu e fumou durante muitos anos, e só quando a doença chegou num determinado estágio é que ele se viu na condição entre escolher continuar vivendo, né, ou continuar bebendo e fumando, e ele preferiu continuar vivendo. Mas ele me relatou também que, né, ele começou a beber muito cedo, muito jovem ainda ele começou a beber. E nem o pai nem a mãe dele o chamaram para uma conversa. Nenhum dos dois. Então ele se sentiu encorajado a continuar bebendo. E isto ele foi levando no decorrer da vida, né? Depois de casado, com 2 filhos, né? Eu e minha irmã. E me lembro pequeno, né, de problemas em casa por conta da bebida. Né? Ele falou que se a mãe ou o pai dele tivessem conversado com ele, talvez ele não tivesse dado continuidade a esta escolha equivocada que ele tinha feito na sua existência. E do mal que isto fez para ele, né, durante todo o tempo em que ele bebeu. Né? Como dizia, bebia socialmente. E esta conversa com meu pai foi muito marcante na minha existência, porque eu entendi que não precisava da bebida, não é, para poder ficar alegre, para poder me relacionar com as outras pessoas, para poder me sentir eu mesmo, em absoluto. Não é? Tanto que, não é, participava do happy hour, não é, com os amigos sempre, ou com refrigerante, não é, ou com suco, principalmente de laranja naquela época. Mas vejam o que diz a espiritualidade, depois destas 3 colocações para vocês. Né? Sim. Não acrediteis, no entanto, que ao exortar-vos sem cessar a prece e evocação mental, pretendemos vos levar a viver uma vida mística que vos manterá fora das leis da sociedade onde estáis condenados a permanecer. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Então, a espiritualidade diz que nós não podemos, nos afastar da convivência com as pessoas de forma nenhuma. Isso não tem o menor sentido dentro da própria lei de sociedade, que o Livro dos Espíritos traz para a gente. Eu preciso viver em sociedade para progredir. A lei do progresso, eu só vou conseguir progredir através da convivência com as outras pessoas. É no relacionamento, nas faíscas que a gente troca, é que eu vou crescer, que eu vou aprender, que eu vou evoluir. Senão, eu vou ficar patinando. Não vou sair do 0 a 0. Assim? Então, vivei com os homens de vossa época. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades diárias, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, gente, me propõe a espiritualidade, que eu não preciso me afastar da convivência social com as pessoas deste mundo. Eu convivo muito bem com as pessoas no grupo social, onde os homens muitas vezes estão falando seus palavrões. Mas nem por conta disso eu vou falar de forma nenhuma. Não, isto não faz parte mais do meu vocabulário. Sim? Eu vou viver com os homens, vou estar reunido,
no churrasco, homem do lado, mulher do outro, né? Os homens estão falando de futebol, disso, daquilo, de repente fala desta pessoa, daquela mulher, da outra mulher, né? Os comentários muitas vezes não são os mais elogiosos. Eu fico quieto, fico calado. Não preciso participar da conversa se ela não me agrada, mas eu permaneço ali no grupo com eles. A conversa mudou, avançou por esse outro caminho, e eu interajo com eles com naturalidade. Né? Eles tomam a sua cervejinha, perfeito, ótimo. Né? É a opção deles nesse instante. A minha não é essa. Vou continuar tomando refrigerante e o suco de laranja. Então, eu posso viver como homem no mundo, junto com as pessoas que ainda se acham que elas são do mundo, deste mundo, que ainda estão apegadas a estas futilidades, a estas frivolidades, não é, da vida deste mundo material. Então, eu preciso parar e refletir, não é, em mim, não é, buscar aqui quais são estes pensamentos mundanos, fúteis, frívolos, que eu me dou o luxo ainda de continuar abrigando na minha intimidade. E o quanto antes, não é, repensar os meus conceitos e ver o que eu preciso fazer para mudar, deixar estas atitudes, deixar estas escolhas equivocadas, não é, para continuar a pavimentação da minha estrada como ser espiritual, preparando a minha jornada aqui na Terra para quando eu desencarnar. Não é? A minha vida no mundo espiritual, quando terminar a vida do corpo material, ela vai ser aquilo que eu construir durante esta existência. Não vai ser nada diferente disto. Então, aqui estamos nós, né? Homens no mundo, de passagem, que possamos pensar e refletir a respeito e ver quais são as oportunidades que a vida me concede de ampliar a minha visão, de ampliar as minhas percepções e começar a agir de forma diferente, a pautar a minha existência de acordo com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus. Me afastando destes pensamentos que me vinculam pela sintonia a espíritos inferiores e abrigando na minha mente, por mais tempo, pensamentos que possam me vincular à espiritualidade superior. Aí, com certeza, vou viver muito melhor todos os meus dias da minha existência. Pensem nisso. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos, nos elevar em pensamento a Deus e a Jesus, nos envolvermos amorosamente com estes bondosos amigos espirituais que se encontram na casa de cada um de vocês, vos abraçando carinhosamente, vos amparando e vos sustentando nestes momentos de Evangelho, pedindo a estes bondosos amigos espirituais que também dispõem dos fluidos materiais dos passistas que se encontram apostos nesses instantes da nossa casa espírita, que possam então, além de fluidificar a água, de higienizar vibratoriamente o ambiente de todos os lares de vocês e de renovar as vossas energias através do passe à distância, infundindo em todos o fortalecimento da coragem, da esperança, da vontade, da fé,
a fim de que possam viver os desafios diários, podendo usar o discernimento e fazer escolhas acertadas, alinhadas com as leis divinas. Que os teus mensageiros, Mestre Jesus, possam iluminar o lar de cada um, permitindo que reine as vibrações de paz e de harmonia no ambiente. E assim fortalecidos, que possamos doar do fundo dos nossos corações o sentimento de amor puro, de amor fraterno, que já podemos dispor na nossa intimidade, elevando-o a Deus, a Jesus, a fim de que estas vibrações nesses instantes, reunidas com a de tantos outros irmãos da humanidade terrena, que como nós vibra o bem para a humanidade, que possam se multiplicar na forma de bênçãos, na forma de bálsamo, a ser levado aos irmãos da humanidade terrena, dos dois planos da vida, a fim de tratar todas as dores, todas as feridas dos nossos irmãos, que passam por momentos difíceis, do corpo ou do espírito, que possam receber o tratamento e o alimento de que necessitam, independente da dimensão do mundo onde vivam. Que estas vibrações, Senhor, possam se transformar em pétalas floridas, perfumadas, a serem depositadas em todos os nossos irmãos da humanidade terrena, a fim de fazer brotar com maior intensidade o amor na intimidade de cada um de nós, a nos unir, a nos aproximar de forma mais forte, mais efetiva, permitindo à nossa consciência e aos nossos corações perdoar aos nossos inimigos, a fim de resgatarmos, Senhor, as nossas dívidas conscienciais em relação a estes irmãos, até que possamos, em uma nova encarnação, nos entendermos com eles. Que as vossas bênçãos, que a vossa luz e o vosso amor, Mestre Jesus, possam se derramar sobre todos nós nestes momentos. E de nós, Senhor, recebe a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos e amigas, quero agradecer a paciência de vocês, não é? O tempo de vocês, e espero de alguma forma ter contribuído para as vossas reflexões. Que vocês possam ter um excelente final de semana, mesmo que um pouquinho frio, não é isso? E que a gente possa estar se encontrando novamente no próximo sábado. Que Jesus abençoe e ilumine a todos.